Então, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Gabriel, sou residente do quarto ano do programa de neurocirurgia aqui do Hospital de Clínicas da Unicamp. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre disarfismos espinhais, tentar entender um pouco da embriologia, fisiopatologia. Existe um disarfismo espinhal que é o mais comum de maneira esmagadora, e nele eu foquei um pouco mais, principalmente no tratamento cirúrgico, as vantagens de um ou de outro. E nos outros eu vou tentar apresentá-los para vocês se familiarizarem também com os outros tipos de malformações. Então, na verdade, os objetivos dessa conversa aqui é basicamente conceitual o disrafismo espinhal. A gente vai entender que até na etimologia da palavra a gente pode já compreender o que seria necessariamente essa malformação congênita da medula espinhal. Além disso, para entender um pouco da importância dessa patologia, a gente tem que mostrar a epidemiologia, o tanto que ela afeta nas crianças ao nascimento. Mostrar também os principais fatores etiológicos envolvidos e lembrar que a etiologia do disarfismo espinhal ainda é um desafio para a medicina. Então, existem algumas teorias, mas a gente ainda não consegue bater o martelo sobre qual o gene específico que desenvolve aquela patologia ou são os principais fatores etiológicos que a gente consegue majoritariamente evitar essa malformação. Então, a gente também vai compreender e descrever os principais desafios espinhais e discutir a pensação radiológica de cada um. Então, na verdade, para conceituar o disrafismo espinhal, a gente tem que lembrar um pouco da etimologia da palavra, que vem do grego dismal e rafê sutura. Então, é um mau fechamento da sutura. Então, se a gente levar isso aqui ao pé da letra, a gente consideraria que as malformações congênitas que consideraríamos disrafismo espinhais seriam aquelas que acontecem apenas na fase da neurulação primária, ou na neurulação secundária, nas duas neurulações, que é quando começa a fechar o tubo neural. Mas, na verdade, a gente entende que esse termo é usado para descrever um grupo diversificado de anormalidades do desenvolvimento da medula espinhal, que ocorre entre a segunda e sexta semana de gestação, em algumas fases embriológicas específicas que eu vou mostrar um pouco mais na frente. E por que é importante a gente estudar isso? A gente vê que os defeitos do fechamento do tubo neural são o segundo tipo mais comum de anomalias congênitas, ficando atrás apenas das cardiopatias congênitas. Eles afetam 1 a 3 a cada 1.000 nascidos vivos, e a sua distribuição se dá dessa maneira: 90% das malformações congênitas da medula espinhal e coluna vertebral acontecem na coluna lombosacra, cerca de 8% na coluna torácica e cerca de 2% na coluna cervical. E ainda bem que é assim, porque geralmente quanto mais alto o defeito, mais grave é a apresentação. Então, quando a gente fala de etiologia, a gente sabe, é bem conhecido que os disarfismos espinhais são um grupo de distúrbios de desenvolvimento de etiologia multifatorial, compreendendo alguns componentes genéticos, ambientais e nutricionais. Como eu falei anteriormente, em relação aos componentes genéticos, a gente ainda não consegue bater o martelo sobre qual gene é essencialmente envolvido com essa malformação. Mas existe um gene que está sendo bastante estudado, que chama metileno tetrahidrofolato redutase. Esse parece que é o gene que tem mais a ver, tá relacionado com o estresse oxidativo, é onde o folato age. Por isso aquela nutrição periconcepcional com folato para tentar evitar o desenvolvimento dessa patologia, tá? Mas ainda não existe nenhum gene essencialmente definido onde a gente possa fazer um aconselhamento genético para a família ou qualquer coisa do tipo. Em relação aos fatores ambientais, principalmente aqueles relacionados ao período periconcepcional. Não quer dizer que se a mulher, a mãe, foi obesa um dia e hoje emagreceu, ela tem o risco de desenvolver aquela patologia, o risco aumentado de desenvolver aquela patologia. Então, os principais fatores ambientais relacionados estão a obesidade, desnutrição, o tabaco, hiperhomocisteína e o sedentarismo, tá? Mas vale a pena destacar a desnutrição. E por isso, a gente vê uma incidência maior dessa patologia nos países pobres ou nos países subdesenvolvidos, muito mais relacionado à deficiência de ácido fólico, que é um antioxidante natural, e todos esses outros fatores ambientais aqui aumentam o estresse oxidativo da célula, aumentam o envelhecimento biológico da mulher e aumentam o encurtamento de telômeros dos cromossomos, que acaba facilitando o desenvolvimento dessa patologia.
E para a gente entender o desafio espinhal, a gente tem que lembrar um pouco da embriologia, não toda a embriologia, mas de 3 fases principais: a gastrulação, a neurulação primária e a neurulação secundária. Como eu falei anteriormente, se a gente fosse levar a etimologia da palavra ao pé da letra, que é um mau fechamento da sutura, na verdade a gente consideraria defeitos que aconteceriam apenas na neurulação. A gente não pode deixar de lado os defeitos da gastrulação, que eu vou mostrar um pouco mais na frente, os defeitos onde eles geralmente iniciam. Então, na verdade, para entender a gastrulação, a gente tem que entender que a gastrulação é uma fase que acontece entre a segunda e a terceira semana de gestação. E existem 2 características principais: um disco embrionário bilaminar se transforma num disco embrionário trilaminar e a formação da notocorda aqui nessa fase, tá? Então, o que seria isso? O disco embrionário bilaminar se transformar no disco embrionário trilaminar. Inicialmente, a gente tem 2 grupos de células aqui, os epiblastos, essa camada de célula azul voltada para a cavidade amniótica, e os hipoblastos, essas camadas de células cilíndricas aqui, amarelas, né, nesse caso, voltados para o saco vitelino. Então, na verdade, há uma migração de células entre esse forame primitivo, que a gente chama, que começa a empurrar o hipoblasto de maneira caudal e o epiblasto de maneira ventral, criando uma espécie de tecido entre eles. Aqui há a formação do mesoderma, tá? Com posterior formação da notocorda. Então, existe um fluxo por esse orifício primário aqui de células e elas começam a migrar para esse espaço, além disso, se deslocar lateralmente, para empurrar o hipoblasto caudalmente e o epiblasto ventralmente, a fim de formar uma nova camada, um novo tecido chamado mesoderma, e posteriormente a formação da notocorda. Aqui o epiblasto migrado ventralmente já começa a se chamar ectoderma, e o hipoblasto a gente chama de endoderma. Então, essa basicamente seria a gastrulação. Depois disso, veria a neurulação primária, que acontece geralmente entre a terceira e quarta semana, com a formação da placa neural, tá? E como é que isso acontece? A notocorda aqui, ela começa a induzir, na linha média, a formação de uma crista, como se 2 dobras aqui do ectoderma começassem a se dobrar para se juntar na linha média, tá? Então, a notocorda, ela induz essa formação, como a gente consegue ver aqui nessas 2 setas, duas dobras de ectoderma começam a se juntar até se juntarem na linha média, formando um tubo, que posteriormente ele se fecha, como se fosse um zíper, de maneira que começa no romencéfalo e de maneira cranial e caudal ele começa a se fechar. Então, aqui é a formação do tubo neural. Então, se a gente levasse a etimologia ao pé da letra, basicamente, as nossas malformações estariam centradas aqui nessa fase ou na fase seguinte. Já a neurulação secundária, a gente percebe que ela acontece geralmente entre a quinta e a sexta semana, começa no final da neurulação secundária, aqui com o tubo neural já formado. Existe a formação aqui de uma parte adicional do tubo neural, que a gente chama de tubo neural secundário, que na verdade é uma massa de células totipotenciais que eles formam um broto aqui na cauda geralmente. Ela sofre uma cavitação interna, como a gente consegue ver aqui, essa linha branca dentro dela, e essa cavitação interna vai se estender de maneira cranial por dentro de todo o tubo neural primário, tá? E esse broto geralmente dá origem a um cone medular, e aí a gente vai ter uma estrutura cilíndrica com uma cavitação interna, que posteriormente vai ser chamada de medula espinhal. E como a gente classifica os disarfismos espinhais? Tudo aquilo que eu falei vai dar pode dar origem a uma série de malformações de acordo com a alteração em cada fase, tá? Então, geralmente, a gente classifica em 2 grandes grupos: disarfismos espinhais abertos, disarfismos espinhais fechados, tá? Os abertos são bastante conhecidos e existe um deles que é o mais comum em relação a todos os outros, que é a mielomeningocele, cerca de 90% a 98% de todos os casos de disarfismo espinhal, por isso a nossa importância para ela, tá? Mas existem alguns outros defeitos, como a mielocele, mielosquise e a hemimelomeningocele, que é um defeito muito mais raro, tá? Quando a gente fala de disarfismo espinhal fechado, a gente tem que
tinha que fazer uma nova divisão aqui, ou uma subdivisão entre aqueles que possuem massa subcutânea e aqueles sem massa subcutânea, tá? Aqueles com massa subcutânea, a gente enfatiza principalmente os lipomas, seja ela lipomielocele, lipomielosquise, a lipomielonmeningocele, mas também existem outros, como a mielocistocele e a meningocele, tá? E em relação àqueles que não têm massa subcutânea, a gente divide eles em aqueles simples e aqueles complexos, tá? Então, lipomas intradurais, lipomas de filo terminal, são aqueles mais simples, ou persistência do ventrículo terminal, aquele famoso quinto ventrículo que a gente chegou a discutir já em uma reunião nossa, tá? Porque quando tem aquela formação naquele broto, só fazendo um pouco da fisiopatologia dessa malformação, fica uma região cavitada ali que geralmente regride, forma um cone medular. Às vezes isso não regride, permanece aquele ventrículo formado, então acaba sendo chamado de quinto ventrículo. Outros disarfismos complexos, sem massa subcutânea, sinus dermal, diastematomelia, síndrome da regressão caudal, mielosquise limitada dorsal. Então, vou tentar apresentar, não todos eles, porque a aula ficaria muito extensa, mas pelo menos a maior parte deles, e com certeza aqueles mais comuns, tá? Então, relacionando cada defeito com a sua fase embriológica relacionada, a gente tem que, na gastrulação, que a indução da formação da notocorda, a gente tem a diastematomelia, que nada mais vai ser uma desordem da integração da notocorda na linha média, uma síndrome da regressão caudal, que também está relacionada a uma desordem na formação da notocorda. Então, onde que a notocorda se forma? Gastrulação. Então, se é um defeito relacionado à notocorda, seja ela migração para a linha média, seja esse defeito a sua formação, então, na verdade, vai ter que ser obrigatoriamente na gastrulação, tá? Já na neurulação primária são os defeitos mais comuns, a mielomeningocele como seu grande representante, mas existem os outros, mielocele, mielosquise. Então, aqui é basicamente o defeito no fechamento do tubo neural. Existe uma outra teoria que, na verdade, seria uma abertura do tubo neural já fechado, mas a teoria mais aceita hoje é, na verdade, um defeito no fechamento desse tubo neural, levando a essas malformações. Já na neurulação secundária, lembrar que forma aquele broto, a cauda. Então, geralmente, os defeitos dessa fase são mais da região terminal ali da medula espinhal. Então, a medula, geralmente, ela está bem formada e ali ficou, seja ele um filo de lipoma terminal, uma persistência do ventrículo terminal, que a gente chama de quinto ventrículo, ou uma mielocistocele terminal, entre outros. A gente vai ver alguns deles aqui. Então, dos efeitos dos desafios espinhais abertos, a mielomeningocele é, sem dúvida nenhuma, a grande representante. A gente tem que entender que a mielomeningocele é uma emergência neurocirúrgica, assim como todo defeito espinhal aberto. É uma emergência neurocirúrgica. Ah, tá vazando líquor, não tá vazando líquor. Se ele já é aberto, a gente considera ele como uma emergência neurocirúrgica. Ele representa a forma mais comum dos abertos e consideravelmente também, entre todos, ela é a mais comum, respondendo por mais de 98% dos casos. Tem uma prevalência de aproximadamente 0,6 a 1 a cada 1.000 nascidos vivos, e as regiões lombar inferior e sacral superior são os segmentos mais frequentemente comprometidos, como mostrei lá inicialmente, tá? Mas o que seria a mielomeningocele? A mielomeningocele é caracterizada por dois principais fatores clínico-radiológicos, né? Exposição do placoide aqui ao ambiente natural do ambiente, ao ambiente natural, e expansão do espaço subaracnoideu subjacente. Por isso é mielo, exposição do placoide, meningocele, uma bolsa, uma expansão do espaço aracnoide adjacente. O que a gente tem que lembrar, gente, que a gente não pode entender é que todo disarfismo espinhal aberto está relacionado com a malformação de Chiari tipo 2, a herniação das tonsilas cerebelares, do verme cerebelar e até do tronco cefálico. Além disso, além de ter uma fossa posterior pequena e um quarto ventrículo em fenda. Então, todo o disarfismo espinhal aberto está relacionado à malformação de Chiari tipo 2, tá? Qual é a teoria que tenta explicar essa malformação de Chiari? Pelo que eu li, na verdade, às vezes começa a vazar líquor aqui, ou diminui a pressão aqui, e começa a herniar as estruturas dessa localização, considerando dessa forma a fossa posterior acaba se tornando pequena, que já não vai ter mais aquelas estruturas ali expandindo o seu espaço, e como tem às vezes um vazamento de líquor, hipotensão licórica, o quarto ventrículo acaba se tornando em fendo,
Então, essa é uma das teorias para tentar explicar a presença do Chiari tipo 2 nos defeitos abertos. Então, a gente pode ver nessa imagem aqui que há uma espinha bífida aqui. Uma espinha bífida, na verdade, é um não fechamento aqui da estrutura óssea, tá? Exposição aqui do placoide, que é a estrutura neural para o meio ambiente, com uma expansão do espaço subaracnoide aqui, os asteriscos. Então, caracterizando assim a mielomeningocele. Tá? Então, esse desenho aqui só para ilustrar, tá? Então, existe uma espinha bífida, um mau fechamento do arcabouço ósseo. Existe aqui um aumento do espaço subaracnoideu, caracterizado pelo asterisco, e uma exposição do placoide ao meio ambiente, caracterizado por essa região amarela aqui. Tá? Então, qual é o quadro clínico? O quadro clínico geralmente é daquelas lesões em região lombosacra, lombar baixa, região sacral. Então, uma paraparesia, paraplegia, uma incontinência intestinal e vesical, alterações esfincterianas, disfunção sexual, deformidades esqueléticas, disfunção do rubencéfalo, principalmente pela malformação de Chiari tipo 2, distúrbios intelectuais e psicológicos. As crianças podem desenvolver também, principalmente pela associação com hidrocefalia. Então, a forma de diagnosticar uma mielomeningocele é com ultrassom obstétrico. Se a gente tiver dúvida ou quiser estudar melhor avaliação, fazer uma melhor avaliação do sistema nervoso central da criança, a gente opta pela ressonância fetal, que geralmente é feita após a 20ª semana de gestação. Então, aqui é um exemplo de ressonância fetal, onde a gente observa a maior formação de Chiari tipo 2, logo em seguida, alguma coisa aqui a nível de L4, L5, que está em exposição provavelmente com o meio ambiente. E aqui a gente tem que suspeitar um disarfismo espinhal aberto. O tratamento da mielomeningocele é majoritariamente cirúrgico, assim como todos os outros disarfismos espinhais abertos é majoritariamente cirúrgico. O que a gente tem que decidir é se a gente faz uma correção cirúrgica ainda intraútero ou se é uma correção cirúrgica pós-parto. Então, na verdade, a correção cirúrgica intrauterina é geralmente realizada entre a 19ª e a 27ª semana de idade gestacional, com uma idade materna de pelo menos 18 anos. Geralmente são esses critérios que eu vi que a literatura traz para a gente, tá? Então, de forma medular, a correção cirúrgica intrauterina hoje é o método de escolha para tratar esse tipo de malformação. Existem alguns estudos ainda em andamento com relação às técnicas menos invasivas, ou correção cirúrgica endoscópica, mas ainda não tem nenhum guideline batendo martelo ou mostrando superioridade dessas técnicas em relação à técnica intrauterina convencional com a medicina fetal aberta, tá? Então, geralmente não. O que é muito bem definido na literatura também é que diminui essencialmente a malformação de Chiari tipo 2 nessas crianças, quando a mielomeningo é corrigida intraútero e, consequentemente, a hidrocefalia. Isso pode levar a uma cascata de coisas, diminuir os danos neurocognitivos, já que vai ficar menos tempo submetido à hidrocefalia, etc. Porém, existe o ponto negativo, que é o aumento do parto prematuro, aumenta a mortalidade materna por conta disso, seja descolamento prematuro de placenta, enfim. Então, assim, existe uma série de benefícios em relação à correção cirúrgica intrauterina, mas também existe os malefícios, que, sem dúvida nenhuma, é a morbidade em relação ao parto, com risco de parto prematuro, risco de óbito fetal, sangramento, etc. Então, a correção cirúrgica pós-parto, na verdade, existe uma série de desvantagens. Aumenta a necessidade de válvula pela maior incidência ou prevalência de hidrocefalia nessas crianças, maiores alterações neurocognitivas são interrogadas, isso pode estar diretamente relacionado à incidência de hidrocefalia nessas crianças. Então, isso pode acabar sendo apenas uma cascata. Então, sem dúvida nenhuma, se diagnosticado, identificado ainda dentro desse período entre 19 e 27 semanas, intraútero, a correção cirúrgica intrauterina é o método de escolha para tratar essa patologia. Então, aqui eu só trouxe um exemplo no meu mês aí de coluna, que a gente fez com o João Pedro lá no caísma. A gente viu uma mielomeningocele aqui, uma expansão do espaço braquinoide, exposição do placoide ao meio externo, e a gente tem que ter cuidado que tem pele aqui aderida ao placoide. A gente tem que sempre fazer essa dissecção do placoide, da pele, porque se a gente fechar com a pele dentro, pode induzir a formação de cisto epidermoide e acabar tendo que submeter essa criança a uma nova cirurgia mais na frente. Então, assim, não consegui tirar foto do passo a passo da cirurgia, mas trouxe como ficou fechado. Existia um excesso de pele aqui também na região, a gente conseguiu fechar em forma de T e a criança evoluiu bem, não teve vazamento, e é isso. E uma semana depois precisou de uma válvula, tá? A gente fez isso aqui, obviamente, como pode ver, aberto, depois do nascimento.
Em relação aos outros grafismos espinhais abertos, a gente tem a mielocele e a mielosquise, que na verdade é muito parecido com a mielomeningocele. A diferença é que não tem a meningocele, não tem a expansão posterior do espaço aracnoide meningocele, mas na verdade vocês veem também associado com malformação de Chiari tipo 2, exposição do placoide aqui ao meio ambiente. Qual é a diferença de mielocele e mielosquise? É que se o placoide estiver no nível da pele, a gente chama de mielocele, em exposição ao meio. Se ele estiver um pouco deprimido em relação à pele, a gente chama ele de mielosquise, tá? Então, essa é a diferença principal aqui dessas duas patologias. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, na verdade, isso aqui é uma mielocele, né? A gente vê uma herniação do componente neural pela espinha bífida, a gente vê que o placoide está no nível da pele, então, sem uma expansão do espaço subaracnoide posterior. Então, isso aqui é uma mielocele, tá? Se isso aqui tivesse um pouquinho deprimido, a gente chamaria de mielosquise. Aqui um defeito espinhal ainda mais raro que a mielocele e a mielosquise, que é a M-mielomeningocele, que embriologicamente ela está relacionada à gastrulação defeituosa por falha da integração notocordal na linha média. Então, a notocorda provavelmente ela induz a formação do tubo neural fora da linha média, podendo produzir esse tipo de defeito que é essencialmente assimétrico, com herniação apenas de um lado, seja das estruturas neurais, seja da expansão do espaço aracnoide, tá? Então, as características principais da M-mielomeningocele, eu não trouxe da mielocele e mielosquise, que é basicamente igual da mielomeningocele. Na verdade, vão ter problemas ortopédicos, geralmente relacionados com o mau posicionamento do pé, fraqueza nas pernas, do lombar, incontinência urinária ou fecal. E os sintomas, eles são marcadamente assimétricos, geralmente piores, como a gente bem suspeita, no mesmo lado do defeito aberto, tá? Na ressonância, a M-mielomeningocele se manifesta como uma cisão da medula espinhal no mesmo nível que está aberto da espinha bífida, com descontinuidade da pele e do tecido subcutâneo no lado do hemiplacoide exposto ao meio ambiente. Então, na verdade, geralmente expõe apenas um lado de todos eles. Então já mudando a, a entidade aqui, agora a gente vai para os distúrbios espinhais fechados, aqueles que têm massa subcutânea, tá? Então aqui, sem dúvida nenhuma, eles são representados pelos linfomas com defeito dural, tá? Eles são clinicamente caracterizados pela presença de uma massa subcutânea de tecido adiposo acima da prega interglútea, então a gente vê uma massa ali, tá? Então a gente tem que suspeitar de um desafio espinhal e existem alguns estigmas cutâneos também, que são encontrados em cerca de metade dos pacientes, que podem incluir hipertricose, hemangioma capilar e o trato sinusal dérmico, o Covinhas. Trouxe uma série de fotos aqui que a gente pode suspeitar de algum desafio espinhal oculto ali ou desafio espinhal fechado. Eles são, como eu falei, como esses estigmas eles são facilmente retratados ao nascimento, a gente faz uma observação clínica boa dessas crianças. Na verdade, as abordagens cirúrgicas precoces geralmente são instituídas, levando a um grau menos pronunciado de comprometimento neurológico. Então, falando um pouco dos fechados agora, a lipomielo-meningocele, na verdade, é a combinação de um lipoma subcutâneo, aquela massa adiposa no subcutâneo, com a meningocele posterior, que nada mais é do que a dilatação do espaço braquinoideu posterior, caracterizando assim a lipomielo-meningocele, tá? Trouxe uma outra imagem aqui que a gente observa que não há exposição do conteúdo neural ao meio ambiente, ou seja, isso aqui está fechado, mas há uma massa no subcutâneo aqui, a lipomielocele, também pode ser lipomielosquise, que está geralmente em contato direto com o placoide, e se tiver uma dilatação do espaço braquinoideu adjacente, a gente pode chamar de lipomielo-meningocele, se não, a gente chama só de lipomielocele e mielosquise, tá? Geralmente, né, nesse defeito aqui, o placoide ele está ancorado no tecido adiposo, como eu falei para vocês. Então, nas abordagens cirúrgicas, a gente tem que ter cuidado para não ter ou piorar a lesão neurológica daquela criança. Os defeitos abertos também vale a pena destacar a meningocele, tá? Na verdade, é uma hérnia licórica delineada por um revestimento dural e aracnoide. Então, na verdade, é como se fosse uma bolsa de líquor herniado. Não tem exposição do placoide, então as alterações neurológicas aqui na criança são muito menores. E geralmente é apenas líquor nessa região. Então a gente vê aqui que há uma medula espinhal bem formada, geralmente, com placoide também bonitinho lá dentro, e há uma expansão, uma dilatação com herniação do espaço braquinoide, formando uma hérnia licórica ali
de forma grotesca para a gente entender. Existe também uma outra, que é a mielocistocele, desculpa, mielocistocele terminal, mielocistocele, que é uma herniação de uma cavidade hidrosseringomiélica através da espinha bífida em uma meningocele. Então, a gente tem uma cavidade hidrosseringomiélica aqui e uma meningocele. Ela é terminal quando localizada na região lombosacral, então eu chamei de mielocistocele terminal porque é a maioria esmagadora dos casos, ou não terminal quando ocorre no segmento cervical ou torácico. Trouxe essa ressonância aqui para a gente tentar entender, mas esse desenho aqui está muito ilustrativo. Então, a mielocistocele nada mais é do que uma continuação daquela cavidade do canal central da medula, que eu mostrei anteriormente. Então, uma continuação da cavidade endosselingomiélica com uma mielocele associada. Então, a gente observa aqui que, na verdade, o líquor dessa cavidade hidrosseringomiélica e o líquor dessa mielocele, eles não têm conexão. Então, a gente vê que são duas cavidades diferentes. Então, geralmente, esse tipo de defeito é relacionado à neurulação secundária, que é quando há a formação ou a cavitação do canal central na medula. Existem os outros diafismos espinhais fechados, sem massas subcutâneas, também que a gente vale a pena destacar os linpomas, seja ele o linpoma intradural, que na verdade e aí ele está lá dentro da duramata, a gente não consegue ver a massa no subcutâneo, linpoma de filo terminal, aí a persistência do ventrículo terminal, que foi aquela outra malformação que eu falei, tá? Então, o lipoma intradural, estou falando um pouco sobre ele aqui, na verdade é uma lesão alongada, ali, benigna, e obviamente composta por células adiposas, tá? Contidas dentro do saco dural, essa é a principal diferença daquele lipoma com defeito dural, tá? O lipoma de filo terminal, na verdade, a gente confunde até com filo terminal mais gordinho, mas a gente usa algumas sequências de ressonância que a gente consegue diferenciar bem esses dois tipos de alteração. Então, geralmente, o tratamento dessas lesões também é cirúrgico, de acordo aí com o desenvolvimento, quadro clínico da criança. Existem alguns outros diafismos complexos, tá? Assim, infelizmente não dá para falar de todos. Existem diastomatomielia, síndrome da regressão caudal, que está claramente relacionado ao diabetes pré-gestacional, diabetes mellitus tipo 2 da mãe antes da gestação. O trato sinusal dermo, que na verdade é uma comunicação entre o meio externo e a cavidade dural, aumenta o risco de meningite, infecções graves, formação de abscessos ali, tá? E a melosquise dorsal limitada, que também é um outro defeito complexo. Então, falando um pouco da diastomatomielia, uma que eu achei curiosa, assim, é definida, na verdade, pela divisão da medula espinhal em dois hemicórdios, cada um coberto por sua própria camada de pia mater e tendo seu próprio canal central. O que vai diferenciar existem dois tipos de diastomatomielia, que é tipo 1 e tipo 2, o que vai diferenciar é a presença ou não de dois sacos durais, tá? Então, na verdade, a diastomatomielia aqui tipo 1, como a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente vê uma medula dividida, onde cada hemicórdio tem seu próprio saco dural, tá? E aí a gente observa que existe algum componente fibroso, ou componente ósseo aqui que está dividindo os dois hemicórdios, cada um com seu saco dural, tá? Então a gente observa aqui um cordão ósseo, como eu falei, essas imagens estão muito bem ilustrativas, e a gente observa dois hemicórdios formados, com dois sacos durais, cada um com seu saco dural próprio. E a diastomatomielia tipo 2, na verdade, a gente não tem aquela divisão muito bem pronunciada, às vezes é só um cordão fibroso que existe aqui no meio, mas a gente observa que o saco dural é apenas um, envolvendo os dois hemicórdios. Então, essa é basicamente a principal diferença entre as duas diastomatomielia. Então, algumas grandes mensagens aqui que a gente precisa levar depois das conversas, né? Na verdade, malformações congênitas, elas representam um grupo heterogêneo de anormalidades que geralmente ocorre devido a desarranjo nas etapas da complexa cascata da embriologia espinhal, daquelas três fases principais: gastrulação, neurulação primária e neurulação secundária, que se encontram entre a segunda e a sexta semana de gestação. Conforme discutido anteriormente, eles são divididos em dois grupos principais: os abertos, que representam uma emergência médica, independente se está vazando líquido ou se não está, eles são considerados uma emergência neurocirúrgica, devido à exposição ambiental direta do tecido neural. E só uma coisa que vale a pena destacar aqui, que talvez não tenha falado durante, que na verdade os principais, a sintomatologia desses abertos está relacionada principalmente à erosão química ali do líquido amniótico direto com o tecido neural e também com traumas mecânicos durante o parto. Então, existem algumas linhas que defendem que o parto cesáreo é mandatório naqueles casos que existem de desafio espinhal aberto para tentar diminuir as lesões ali do periparto. E os desafios espinhais fechados, no quais as anomalias apresentam uma cobertura cutânea, geralmente.
A malformação de Chiari tipo 2, lembrar disso, está presente em todos os desafios espinhais abertos e pode ser considerado um contínuo da malformação. E os linfomas com defeito dural também constituem um contínuo de anormalidades que compartilham um processo fisiopatológico comum, como eu falei anteriormente. Eles diferem entre si pela posição da interface cordão-linfoma, que é uma informação importante para a abordagem cirúrgica. Juntas, essas anomalias apresentam 75% ou 76% de todos os linfomas espinhais e 16% de todos os desafios espinhais fechados. Então, essas foram as referências que eu usei, principalmente esse artigo aqui, uma abordagem prática para o diagnóstico de desafio espinhal, as figuras eu tirei de lá. E existe um artigo brasileiro publicado também, comparando os benefícios da cirurgia intraútero com a cirurgia pós-parto e algumas atualizações que eu update. Acho que era isso que eu tinha para conversar.